Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A nossa história começa em um prédio. O prota apontou o controle remoto para o condicionador de ar, já que o quarto estava muito quente e o suor escorria do seu corpo. Ele tocou a barra da sua camiseta e começou a sacudi-la para se sentir um pouco mais fresco e, ao mesmo tempo, perguntou-se por que essa porcaria quebrou. Como a sorte teria, e justo agora. Bem, mais tarde ele precisaria chamar um especialista. Ele caminhou até o dispenser de água, que estava em cima da cômoda perto da TV, e colocou a mão no botão vermelho, após o qual uma pequena gota de água saiu do refrigerador, e ele olhou para ela questionando. Imediatamente, ele agarrou a cabeça e gritou de raiva que era terrível e que estava com azar. De repente, uma notificação chegou em seu relógio, e ele anotou com o rosto torcido em surpresa. Após tocar a pulseira, uma luz azul brilhante começou a sair, e uma janela do sistema apareceu na sua frente, informando-o de um lembrete de que faltavam 10 minutos para o início oficial do teste beta do jogo Mundo Impecável. Ele quase tinha esquecido. 2300 A maioria dos empregos estava sendo preenchida por robôs, o que levou a um desemprego em massa. As pessoas começaram a passar o tempo em jogos online e a contar com eles para ganhar dinheiro. Portanto, a indústria de jogos se tornou o principal pilar econômico do mundo. Nesse contexto, a maior empresa da indústria de videogames se fundiu para criar um mundo impecável de jogo. Esse jogo permite converter diretamente a moeda do jogo por meio de plataformas oficiais na moeda do país que você precisa. O cara sentou-se dentro da máquina de jogos e continuou seus pensamentos de que, segundo rumores, este é um jogo ocidental com elementos de fantasia. Ele já havia jogado jogos semelhantes antes, então seria bastante fácil começar. O sistema relatou que havia uma contagem regressiva de 5 segundos até o início do jogo. O cara pensou que neste jogo ele poderia estar na linha de largada com celebridades e ter a chance de mudar sua vida com a ajuda deste jogo. O relatório continuou se aproximando de Ele olhou para frente com um sorriso no rosto e percebeu que precisava aproveitar essa oportunidade porque era seu destino entrar no jogo novamente. E o sistema lhe disse bem-vindo ao mundo impecável. Quando se encontrou dentro do mundo virtual, tudo parecia bastante incomum. Havia muitas pessoas ao redor, bem como prédios que pareciam castelos e casas medievais. Ele olhou ao redor com encanto e se perguntou se isso era realmente um mundo impecável. De repente, sua pulseira brilhou com um raio brilhante novamente, e o sistema relatou suas características. Seu nome é Zhu Xuen, do país Império do Dragão. Gênero masculino, nível 1. Sem título, sem habilidades. 5 de saúde. Cada ponto aumenta a saúde em 10 pontos. 5 de força. Cada ponto aumenta o poder de ataque em 10. 5 de agilidade. Cada ponto aumenta a velocidade de ataque em 0,1 e a defesa em 0,1. 10 de mágica. Cada ponto aumenta o mana em 10, além de 50 novos feitiços. Sua saúde e mana são de 100 pontos, ataque 50, defesa 1. Ele olhou para isso com um sorriso e disse em voz alta, parece que as estatísticas de todos são mais ou menos as mesmas. Alguém de repente gritou com alegria que neste mundo tudo estava acontecendo como na realidade. Um cara ao lado disse que tentou se beliscar e sentiu dor. Do outro lado, estava uma garota com chapéu de bruxa e perguntou a ele se havia dicas do sistema para iniciantes e por que este jogo é tão hardcore. Xuan decidiu olhar ao redor e deu o primeiro passo. O sistema informou que era sua primeira conquista. Tudo começa com o primeiro passo. Após 1000 passos, o título é desbloqueado. Ele é um caminhante. Ele caminhou pela rua com o rosto torcido de fadiga, e o sistema pediu para desbloquear uma habilidade de nível de Deus. Um passo de 1000 milhas. Ele deu um suspiro profundo de erro, e o sistema disse que era sua primeira respiração profunda. A habilidade foi adquirida. Uma respiração longa. Ele deve fazer 1000 respirações profundas e desbloquear a conquista de mestre em respiração. Ele também deve desbloquear a habilidade de nível de Deus Cai Refinement em mente. De repente, ele parou e se perguntou o que estava acontecendo. O sistema novamente informou que era seu primeiro choque. Ele pausou. Olhou para as pessoas ao redor por causa dessa pergunta. Parece que os outros não têm isso. Talvez seja um bug ou é um mecanismo do jogo. Ele sacudiu a mão e se perguntou se poderia adquirir habilidades. Não importa o que fizesse. O sistema relatou que era a primeira vez que ele levantou a mão, e ele sorriu e pensou que isso era realmente verdade neste jogo. Despertar uma habilidade de nível de Deus é o suficiente para mudar a vida de uma pessoa comum. Se ele pode consegui-las, ele será incrivelmente sortudo. Parece que você tem que atender a certas condições para consegui-las. Ele continuou a andar com uma aparência bastante estranha, agitando os braços entre os transeuntes comuns, e o sistema informou que ele deu o segundo passo e ainda faltavam 999 passos. Ele deu um suspiro profundo,
fortalecendo seus órgãos internos até obter a habilidade de 999 respirações profundas. Ele acenou com a mão, e um dos caras ao redor sussurrou para outro: "O que está acontecendo com esse cara? Ele está realmente doente." Ele sussurrou de volta para deixá-lo em paz. Ele apenas ficou parado e olhou. Mas decidi, independentemente da direção que ele vá, haverá locais similares em toda parte. O sistema o parabenizou novamente por fazer 1000 respirações e obter a habilidade de refinamento Kai Divino. Ele também foi parabenizado por fazer muitos balanços de braço e obter a habilidade de balanço divino de Killan. Xuan chamou atenção para a janela do sistema que havia aparecido novamente e disse que ele havia adquirido muitas habilidades e queria dar uma olhada. A janela do sistema relatou que a cada 1000 passos, sua velocidade seria aumentada. Agora ele pode aumentar sua velocidade por 10 vezes e deve melhorar a habilidade, e sua velocidade aumentará limpando seu Kai. Sua respiração lhe dá pontos de experiência. Agora ele ganha 10 pontos de experiência quando respira para melhorar uma habilidade. Um aumento na força é necessário. Balançar seu Killan. Seu braço esquerdo se tornou extremamente poderoso e cada ataque causa 10 vezes mais dano. Para melhorar sua habilidade, você precisa aumentar suas estatísticas básicas. Ele pausou e pensou que isso era digno de ser chamado de divino. Cada um deles é muito útil e além disso, cada um deles dá um bom buff, é apenas uma espécie de presente. Graças à habilidade de purificação de Kai, ele já está 2 níveis acima dos outros. Ele tem 4 pontos de habilidade que podem ser distribuídos aleatoriamente, então é melhor adicioná-los ao balanço do Killan para que ele se torne ainda mais poderoso. Levou tempo para ganhar as habilidades e a maioria dos jogadores já havia saído. Ele deu outro passo decisivo para que sua perna brilhasse com faíscas mágicas brilhantes e disse que isso era ótimo. Então ele tentaria usar o poder de um passo de 1000 milhas. Tendo testado essa habilidade, ele correu passando pelas pessoas ao redor com uma velocidade incrível e elas, assustadas e perplexas, começaram a gritar atrás dele. O que foi aquilo? Parece que era um homem. Uma pessoa realmente pode correr tão rápido? Uma hora depois, ele estava correndo por uma clareira longa na floresta com a mesma facilidade e velocidade, quando de repente parou e disse que agora estava correndo a 1 hora. Por que ele ainda estava nesta localização? Ele correu cerca de 30 quilômetros e estava à frente de todos. O sistema relatou que ele se sentia cansado pela primeira vez e ele adquiriu a habilidade de pressa. Quando ele se sente cansado, ele pode desbloquear o feito de preguiça 10 vezes. Ele deve desbloquear a habilidade divina de imunidade à fadiga. Quando tocou seu bracelete, ele se levantou e disse que uma nova conquista foi descoberta. Isso é bastante estranho. Ele quer ver o que outros jogadores estão dizendo no fórum do jogo. O sistema relata o fórum do jogo. Havia muitas mensagens lá com várias perguntas e outras sugestões de várias pessoas. Depois de ler isso, ele disse que parecia que não havia nada lá. Mas algo definitivamente está errado. Ele tem certeza disso. Mas por que os criadores instalaram uma zona segura tão grande aqui? Isso não é tudo à toa. Talvez seja isso. Mas sem ter tempo para adivinhar, ele disse que é cedo demais para tirar conclusões e ele continuará a pesquisa na fronteira da cidade dos recém-chegados. Ele parou perto de um reservatório e disse finalmente que o campo acabou. Este rio deve ser o limite da zona segura. Do outro lado do rio, ele viu vários animais e o sistema relatou que à esquerda havia um veado da Floresta Negra que estava no nível 10 e tinha 240 de saúde, 500 de habilidade de paralisia do sono. Paralisia do sono direciona a paralisia do sono a um inimigo na frente dele, causando 200 pontos de dano por segundo, com duração de 3 segundos. À direita dessa criatura, há um touro de 4 chifres mutado, nível 10, ataque 300, saúde 400, habilidade de investida. A investida colide com o inimigo na frente dele, causando 300 de dano impossível de esquivar. Seu rosto expressava perplexidade e ele olhou interrogativamente para os monstros terríveis, seus dentes cerrados e ele gritou alto de horror. Nível 10. Algo está claramente errado aqui. Mesmo depois de ganhar habilidades divinas, ele não seria capaz de competir com eles. É difícil para jogadores comuns até mesmo sair da zona segura. Isso é realmente verdade. Mas antes que pudesse terminar seu palpite, ele olhou para o lado e disse em voz alta que neste jogo há uma divisão entre dia e noite. Mesmo que os jogadores passem o dia inteiro saindo da zona segura, eles não serão capazes de lutar contra esses monstros. E assim, jogadores comuns encontram monstros pela primeira vez. Muito provavelmente isso acontecerá à noite. E à noite o campo dificilmente será uma zona segura. Saber disso lhe dá uma vantagem indiscutível. Agora ele precisa fazer tudo o que for possível para estar pronto para isso. O clima em um mundo impecável é quase idêntico à realidade, então a temperatura à noite vai cair, especialmente perto do rio.
Portanto, a tarefa principal é coletar o máximo de lenha possível e também é necessário construir um abrigo. Ele encontrou uma arma entre os arbustos e disse que foi sorte. O sistema relatou que ele havia encontrado um machado sem corte. Ele levantou o machado e disse que talvez haja algo útil aqui e ele vai procurar enquanto coleta a lenha. As janelas do sistema continuaram a aparecer em frente ao seu rosto novamente e relataram que ele havia encontrado uma pedra lascada deixada pelos duendes. Ele encontrou pão mofado que poderia envenená-lo. Ele também encontrou um item na natureza, ganhando a conquista de caçador de tesouros. Ele deve encontrar 5 itens na natureza e pode desbloquear o título de caçador de tesouros. Ele ganhará a habilidade divina de... Nesta floresta, ele fechou os olhos em antecipação, e um círculo mágico bastante grande apareceu ao redor dele, começando a se espalhar por toda a floresta, e ele disse, bem, parece que não há tesouros escondidos nesta floresta. Oh, bem, ele precisa encontrar um lugar para acampar primeiro. Ele virou-se e foi em uma direção desconhecida para procurar. Depois de algum tempo, ele se aproximou de uma pedra bastante grande e parou nas sombras, colocou as mãos no cinto e disse que este lugar era adequado e havia uma fonte de água por perto. Ele precisa urgentemente afiar esse machado que encontrou. Após essa conclusão, ele notou outra pedra com uma borda afiada não muito longe dele. Ao se aproximar, começou a afiar a arma. O sistema relatou que esta era a primeira vez que ele afiava uma arma. Ao obter o título de mestre afiador após afiar uma arma 100 vezes, ele será capaz de desbloquear o título de afiador. Ele deve obter a habilidade divina de Forja Sublimada. A Forja Sublimada, na categoria divina, aumentará a durabilidade, força e poder graças à sua habilidade, e há também uma alta probabilidade de ser transformada em uma arma com esta habilidade. Ele pode mudar completamente seu equipamento após afiar sua arma muitas vezes. 10 minutos depois, ele a pegou com um sorriso no rosto e o sistema relatou que havia um novo machado à sua frente, equipamento de ferro negro de nível 1, poder de ataque mais 10, usado para derrubar árvores, não eficaz contra humanos. Um machado afiado e o poder de ataque aumenta. Se não fosse pela falta de tempo, ele o teria afiado corretamente, mas seu trabalho não está esperando por ele, e ele precisa ir buscar lenha. Ele entrou na floresta e se aproximou de uma das árvores, dizendo que parecia bastante forte, então ele definitivamente a usaria para a construção. Ele balançou sua arma afiadamente e a cortou com uma incrível facilidade, e a árvore caiu diretamente no chão, e ele abriu a boca em surpresa. Pasmo. Depois disso, ele trouxe o machado mais perto de si mesmo e, examinando-o cuidadosamente, se perguntou se esse objeto era realmente tão afiado. O sistema relatou que ele derrubou uma árvore pela primeira vez e recebeu o título de lenhador. Há também uma dica para isso. Ele deve derrubar 100 árvores e obter o título de lenhador louco. Ele ganhará a habilidade divina de designer de paisagens e poderá cavar qualquer árvore e replantá-la. Ele deve plantá-la corretamente e ela florescerá novamente. Ele acariciou o queixo com uma expressão pensativa e se perguntou se queria cortar 100 árvores. Ele não precisa de tanto, então ele vai deixar assim. Ele só encontrou corda de cânhamo e precisa encontrar mais cipós. O sistema relatou que ele obteve a habilidade de mestre de fundição de nível divino. Como mestre de fundição, ele pode facilmente fazer o que precisa, contanto que tenha os materiais necessários. Ele deve criar coisas de primeira classe primeiro. Ele enxugou o suor da testa com a mão e disse que havia terminado tudo e agora tinha um lugar para dormir. Uma cabana apareceu à sua frente, que ele construiu sozinho, e agora ele tem um teto sobre a cabeça. Depois disso, ele se aproximou de sua construção e começou a cortar as cordas, dizendo que ainda tinha tantos materiais sobrando e sua habilidade era apenas apropriada para ele. Ele pode simplesmente usar essas sobras para fazer algo necessário. Depois de algum tempo, escureceu lá fora. Ele se encontrava dentro de sua construção, afastou as franjas da testa, e o sistema o informou. Armadura de rato, rank bronze, nível 1, proteção mais 10, muito durável. A armadura de rato fornece proteção contra danos físicos. Desvantagens: não eficaz contra fogo. Ele disse que deveria haver problemas com isso, e o sistema relatou uma lança de madeira, rank bronze, nível 1, poder de ataque mais 50, uma lança de madeira afiada não inferior em poder a uma lança de ferro. Desvantagem: quebra facilmente. De repente, ele sentiu algo errado ao seu lado, virou a cabeça rapidamente, pegou a lança e pulou em seus pés com cansaço, contorcendo o rosto de medo. O sistema relatou que ele estava sendo atacado e sua saúde estava a menos 1 ponto. Fluxos de energia escura apareceram perto dele, e ele disse que alguém estava vindo em sua direção, após o que olhou para a distância e ficou pasmo com a surpresa dessa reviravolta. De repente, bem na frente de seu rosto, fluxos de forças de energia começaram a se espalhar cada vez mais,
e sua saúde diminuía 1 ponto a cada segundo. O sistema relatou que ele estava sendo atacado por ondas negras e ele precisava encontrar fogo o mais rápido possível. Ele balançou sua lança uma vez com uma força incrível e disse que em questão de segundos já havia perdido vários pontos de sua saúde e agora precisa acender o fogo rapidamente. Ao balançar sua lança, ele conseguiu acender um fogo sob seus pés, e o fogo começou a se espalhar dentro de certos limites. Ele sorriu, colocou a lança no chão e, cansado, afastou o cabelo, dizendo que agora estava tudo bem com ele e estava em uma zona segura, onde realmente havia algo. Foi bom que ele estivesse preparado. O sistema relatou que ele acendeu um fogo pela primeira vez e recebeu a conquista de fazer fogo. Ele ficou surpreso com isso e perguntou novamente o que ele receberá a habilidade novamente. A janela do sistema informou que, se o fogo iluminar por mais de 10 minutos, ele receberá o título de Senhor do Fogo. Ele deve desbloquear a de mana e seu máximo agora é de 130 unidades. Isso significa que ele pode liberar 13 dessas bolas, atingindo a pedra mais próxima com uma bola de fogo. Ele criou uma explosão ardente e luminosa e ficou muito surpreso com isso, gritando que essa bola era incrivelmente aterrorizante e talvez essa habilidade agora fosse sua carta trunfo. Sentando-se perto do fogo, ele percebeu que não podia relaxar porque algo lhe dizia que à noite a zona segura era mais perigosa do que as ondas frias. Ele queria ver como os outros jogadores estavam se saindo. Ele abriu a janela do sistema onde ele relatou sobre o jogador do fórum. Aud, uma mensagem. Caras, ele caminhou para o norte o dia todo e chegou a uma floresta. Mas o caminho está bloqueado por um rio e do outro lado há animais de nível 10 e mais alto pelos quais é impossível passar. Outro jogador escreve que no oeste tudo está igual e eles pararam aqui em um pequeno grupo. Um terceiro relata que as ondas frias causam danos continuamente. Alguém também escreve que o jogo é muito realista e agora ele está congelado e todo o seu corpo está dormente de frio. Ele não viu nenhum ponto de resposta. Algo não está batendo. Xuan pensou, parece que eles não avançaram muito além dele. É uma zona segura e, portanto, não importa para qual direção uma pessoa vai, a situação não será muito diferente, o que significa que a principal tarefa para hoje é sair daqui. A propósito, ele também não percebeu os pontos de resposta. Isso significa que depois da morte de um jogador é impossível renascer aqui? Ele clicou na janela do sistema e seus olhos se arregalaram de medo. O sistema relatou o nome é Goblin. Saúde 130. Defesa 1. Goblin morando na escuridão. Origem desconhecida, gosta de atacar à noite. Ele se perguntou o que estava acontecendo com o Goblin. Então mesmo dentro da zona segura há monstros procurando. Olhando para o lado, perdido em pensamentos, ele ouviu alguns sons atrás dele e de repente virou-se e se perguntou o que era o barulho. De repente, atrás das costas dele, um Goblin enorme começou a atacá-lo, que de repente saltou dos arbustos e de onde apareceram muitas pedras e algumas folhas voaram para cima do Goblin. Rosnou alto para ele. Mas Xuan conseguiu se orientar e se defender puxando uma lança e mergulhando-a direto no peito do monstro. Ele gritou para essa criatura receber esse golpe dele, o sangue dos goblins. Espirrou em todos os lugares e ele gritou alto de dor e horror. Após o que morreu no local, o sistema relatou que ele matou um goblin e um morcego. Seu nível foi elevado para o nível 4. Xuan disse que quase caiu nas garras de essa criatura. Agora ele sente um cheiro nojento. Mesmo esses detalhes foram trabalhados no jogo. O sistema relata que ele derrotaram o monstro pela primeira vez. Eles receberam a conquista assassino. Ele deve matar 10 monstros para receber o título de lutador e ganhar a habilidade de assassinato nível divino. Ele desenvolve um desejo de matar em seu coração e, cada vez que mata, pode ganhar permanentemente um certo poder e restaurar Z% do dano causado. A força no momento é uma para sua própria segurança. Ele trouxe o fogo em direção ao Goblin e apontou para o corpo destruído dessa criatura e disse que provavelmente o incendiaria. O Goblin subitamente abriu os olhos. Levantou-se e começou a correr em círculos agitando seus membros e gritando. O Goblin continuou a se contorcer em horror e se mover. Xuan olhou para isso com medo e perguntou o que estava acontecendo. O Goblin aumentou de tamanho várias vezes e rosnou silenciosamente com voz trêmula. Depois disso, a criatura abriu a boca e começou a implorar por salvação, estendendo a mão para ele. Xuan recuou, cerrando os dentes, e, sem tempo para fazer nada, o Goblin caiu no chão de cabeça para baixo, concordando que isso deveria ter sido feito com ele, após o que ficou em silêncio. Jovem olhou para ele e se perguntou se ele queimou e se transformou em humano. O sistema relatou que ele revelou o segredo do Goblin. A missão está ativada.
Ele deve capturar um Goblin vivo. O número de Goblins na escuridão é atualmente 99.999. Será que ele ativou acidentalmente uma missão oculta? Isso significa que precisamos capturar um Goblin. Jean pegou outra lança e percebeu que, é claro, há muitos deles, mas eles não são tão fortes, e embora possam atacar primeiro, não há tempo para pensar e, se ele for lento, pode arruinar esta missão. Pegando suas armas, ele seguiu em uma direção desconhecida e aumentou seus passos. O sistema informou que Senhor do Fogo, ele tem resistência a danos de ondas de frio e também 50% de resistência à magia de gelo frio. O número de Goblins é 31.444. O título vem com características especiais. Que sorte! Ele acelerou ainda mais e começou a correr passando por muitas pessoas assustadas e atacadas, bem como Goblins, e percebeu que agora não era hora de se alegrar e precisava se apressar o mais rápido possível. Um dos Goblins abriu a boca e expirou. A criatura tinha seus membros amarrados ao redor de um bloco de pedra enorme. Um dos jogadores olhou para ele e disse que era uma criatura repugnante e era necessário matá-lo o mais rápido possível. A garota confirmou essas palavras e acrescentou que este é um Goblin pequeno e feio do qual também emana um cheiro desagradável. Um homem com um grande clube em suas mãos começou a se aproximar do Goblin e balançou com força incrível. O rosto do Goblin mostrava medo, bem como fadiga, quando de repente alguém gritou para ele. O homem para detê-lo era Xuan, que defendeu o duende, e o sistema informou-lhe que ele lutou com um homem pela primeira vez com um porrete e recebeu a conquista de um lutador sortudo. Ele deve lutar com uma pessoa 10 vezes para receber o título de rei entre os lutadores e ganhar a habilidade de mestre da luta livre. Com sua lança, ele cortou o porrete do cara, que voou na outra direção. O cara agarrou sua mão machucada e gritou com ele, perguntando o que ele estava fazendo. Seus amigos vieram em sua defesa e assumiram uma posição defensiva, cercando o cara. Xuan se endireitou e coçou a cabeça. Perplexo, pediu desculpas novamente e perguntou se poderiam dar-lhe este duende. Ele realmente precisa de um duende vivo. Se concordarem, ele dará sua armadura em troca. O cara notou sua aparência e percebeu que sua armadura era feita de bronze. Depois disso, apontou o dedo para o Goblin e disse que isso só poderia ser feito se eles o derrotassem quase até a morte e perdessem muito sangue. Então, ele pensa que essa criatura não tem muito tempo restante. O Goblin olhou para ele com um olhar aterrorizante e sangrento, e Shun percebeu que sim, ele não durará até a manhã seguinte. Depois disso, ele acenou para seus novos conhecidos e os agradeceu. Eles olharam um para o outro, perplexos, e uma das garotas disse que ele era bastante estranho. Por que ele precisava de um duende vivo? A outra garota sorriu e respondeu, sim, é bem estranho, mas ele é bonito. Um momento depois, ouviram um grito incrivelmente alto e viraram-se para trás quando, de repente, viram diante deles como o duende atacou sua amiga. Presos os dentes em sua cabeça, ambas as meninas caíram no chão com medo e gritaram, o que está acontecendo? Seu amigo estava preso ao chão e destruído pelo duende, que começou a se aproximar delas. As meninas gritaram com medo que não havia necessidade de fazer isso, tentando rastejar em direção à floresta muito lentamente. Ruídos altos foram ouvidos nas proximidades. Um momento depois, o sistema mostrou algumas mensagens dos jogadores. Alguém disse, pessoal, parece que eles dão muita experiência por matar um duende, mas não há muitos deles sobrando. O outro respondeu que qualquer um pode entender isso, ele mesmo já os escalou. Bem, mas os corpos deles cheiram terrivelmente, acrescentou. O terceiro jogador disse que encontrou um cara estrangeiro e precisava de um duende vivo. Ele até queria dar uma armadura de bronze por ele. Outro ficou surpreso com isso e disse que era preciso mudar isso. Tal armadura é mais cara do que alguns monstros. Ele é completamente estúpido, respondeu outro cara, dizendo que já havia matado o duende quando esse cara se aproximou dele. Ele respondeu que também estava se aproximando dele. Esse cara tão bonito com um clube. Ele respondeu com consentimento, lendo essas mensagens. Ele balançou a cabeça e se perguntou, talvez depois de matar o duende, ele começou a sentir algo e agora eles estão evitando ele. Parece que ele não teve tempo. O que posso dizer? Este é um mundo impecável. Há muitos jogadores aqui. Portanto, os monstros são mortos bastante rapidamente. O sistema disse que um duende foi detectado. Ele deveria ir em frente para salvá-lo. O número restante de duendes é 0. O número restante de duendes mudou para 1 e isso surpreendeu. O que é por isso que ele perguntou novamente se o sistema criou outro duende. Ele não sabe o que aconteceu, mas não vai deixar essa chance passar. Após estas palavras, ele decidiu correr em uma direção desconhecida com uma velocidade incrível e de repente alguém gritou,
é um duende. O duende estava entre um grupo de caras que tentavam lutar contra essa criatura, os três atacando, mas o duende estava balançando com um tronco de árvore e ninguém entendia se realmente era o chefe. Por que este duende é tão enorme? Este duende é um duende mutante nível 3, estado avaliado. Saúde 400, força 200, habilidades nenhuma. O duende começou a se transformar em um ainda maior e foi iluminado com uma luz verde cintilante. As pessoas gritaram: a fase berserker acabou. Agora eles deveriam agir. Como foi terrível! Xuan passou por eles em alta velocidade, com a qual ele abruptamente agarrou o duende com uma corda e o amarrou. Após o que parou ao lado dele e disse com um sorriso: deixe os outros perdoarem ele, mas ele precisa deste duende. Aqueles ao seu redor começaram a gritar com ele: de onde ele conseguiu isso? Ele quer lutar, ele deve sair daqui. Caso contrário, eles não responderão por si mesmos. Shu olhou mais seriamente para os caras e gritou que já tinha dito que precisava deste duende. Os caras ficaram com raiva e gritaram que ele queria roubar o monstro deles. Eles deveriam pegá-lo junto. 3 caras atacaram Xuan, que ficou parado e, após fortes golpes em seu corpo, sua saúde não diminuiu mais do que 1 ponto. Ele nem se moveu e os caras gritaram surpresos: o que aconteceu? Por que sua saúde não diminui? Que horror, ele é nível 5. Como ele fez isso? Um dos caras disse que ouviu dizer que alguém pegou a armadura de bronze em troca do duende. É ele. O outro gritou de volta para ele parar de falar: eles precisam sair daqui o mais rápido possível. Eles se afastaram um pouco do Xuan e o cara de camisa vermelha gritou para o outro se preparar para atacar porque ele estava vindo. Xuan atacou todos os seus oponentes em um movimento afiado, continuando a derrotar o duende em suas correntes, nos olhos do qual lágrimas apareceram devido à incrível velocidade de Xuan. O cara de camisa vermelha segurou a cabeça após o golpe e tremia, se perguntando se talvez eles o alcançariam. Outro disse que ele matou o líder com um golpe. Ele não arriscaria assim, o sistema relatou no fórum oficial. Primeiro comentário. Alguém escreveu: caras, uma pessoa cruel acabou de roubar o prédio da guilda dos Rangers. O outro sorriu e disse: além disso, todos os membros da guilda estavam lá e ele viu como ele os matou armado com uma lança. Ele matou o líder da guilda e membros selecionados com um golpe e também tem uma defesa tão alta que ninguém pode nem atravessá-la. Qual é o nome deste deus? Ele não teve tempo de notar, ele estava se movendo tão rápido. Enquanto isso, Xuan sentou perto de sua estrutura construída e se perguntou qual seria a recompensa por esta missão. Equipamento. O sistema relata que o parabeniza por completar a missão e ele recebeu o título de Salvador. Recebeu muitos pontos de experiência e também um novo nível. Recebeu equipamentos: Mundo de Ferro Afiado, Guardião do Calabouço Guarda Guerreiro, Colar Guardiões do Calabouço, Item Especial de Prata Raro, Nível de Força e Defesa 5 necessários, Nomeado Defensor do Eixo do Calabouço, sempre de pé na entrada do calabouço. Raridade Especial de Prata, Nível de Inteligência mais 40. O colar foi especialmente feito para aventureiros e restaura 1% dos pontos por segundo. Excelente raridade de bronze, necessário nível 3, ataque mais 110. Espada muito afiada do eixo do calabouço. Xuan leu essas mensagens e disse que as características são ligeiramente melhores do que seu equipamento. Felizmente ele não desperdiçou tempo polindo equipamentos de baixo nível. Ele olhou para o duende amarrado a um poste de madeira e disse: então, para que serve esta criatura para ele agora? Após o estágio Berserk de ontem, este duende está tão fraco. Não, deve haver outros segredos escondidos. Julgando pelo incidente anterior, esses duendes são formados a partir de pessoas. Então quem são as pessoas que se tornam um duende? Ele era um jogador solitário e ainda não tinha informações suficientes. Então decidiu ver o que outros jogadores estavam dizendo. Ao abrir a janela do sistema, ele se perguntou por que todos os posts estavam discutindo sobre ele. Ele apenas roubou os monstros. Então por que não há nenhuma informação útil lá? De repente, ele se deparou com algumas informações e leu todos os comentários disponíveis sobre como um dos jogadores ontem com seus amigos foi separadamente porque o outro lado do grupo não conseguia ver o fogo e ele acredita que congelou até a morte. Outro acrescentou: mas o dia já havia amanhecido e deveria ter sido um domingo geral há muito tempo. Mesmo que não fosse domingo, o usuário pode enviar mensagens até para os mortos, mas ele não recebe, faltando. E isso não é uma coincidência. Será possível que neste jogo você não possa renascer após a morte? Ele viu um vídeo nos comentários onde foi relatado que congelou até a morte e os jogadores, conforme ordenado, parecem exatamente assim. Eu entrei em contato com este vídeo e me perguntei o que era isso. Parece que ele nunca viu isso antes. Isso está relacionado às mortes dos jogadores? Ele precisa dar uma olhada nisso. Alguém gritou:
Amigo, um amigo congelou até a morte devido ao frio intenso. Olha só o que aconteceu com o corpo dele quando vim visitá-lo. Parece que todos que morreram devido ao frio intenso na noite passada estão agora congelados assim. Por alguma razão, não conseguem falar, mas agora ele não sabe como revivê-los. O cara continuou perto do amigo congelado e olhando para o seu reflexo, quando de repente o cara atrás dele abriu seus olhos vermelhos brilhantes enquanto continuava a dizer que quando ele encontrar os artesãos eles quebrarão todo o gelo. De repente, um monstro que se formou a partir de um homem atacou o cara por trás, quando ele se virou por curiosidade. Por que ele sentiu arrepios na espinha? O monstro rosnou alto para ele. Naturalmente, Xuan gritou seus dentes em horror. Isso realmente é o cadáver do jogador? Mas, por que ele ataca outros jogadores atrás dele? Era o mesmo monstro alto e aterrorizante, cuja pele era azul e que proferia algumas exclamações enquanto passava pelas moitas em direção a ele. Xuan virou-se para isso, olhou ao redor cuidadosamente e o sistema relatou que havia um caminhante de gelo mutante especial, nível 5, mana 500, saúde 500, poder de ataque 500. Almas seladas pelo gelo de outro mundo perderam suas mentes e atacam todas as criaturas visíveis e têm medo de fontes espirituais subterrâneas e este é o único aqui. Xuan puxou a espada de sua bainha e o sistema disse matar na mão. Ele balançou a bola bruscamente e destruiu o monstro cortando seu pescoço com um grande fluxo de sangue. Derramou no chão e Xuan, que ficou majestosamente sobre o corpo destruído do monstro e assistiu isso. Ouvindo a mensagem do sistema de que ele tinha matado um monstro especial e recebido muitos pontos de experiência, ele também salvou o guerreiro e recebeu 10 pontos de sorte dele. O guerreiro que reapareceu neste mundo examinou seus membros e se perguntou se ele realmente tinha renascido. O sistema diz que o inimigo ganha 50% mais experiência por 10 dias, após o que ele receberá um bônus baseado nesse valor. Jovem olhou para o chão e perguntou se os zumbis também são jogadores. Matar zumbis e reviver jogadores com uma recompensa. Agora, o cultivo de Kai não lhe dá muita experiência e é hora de salvar alguns jogadores e fazê-los trabalhar para ele. O sistema novamente mostrou vários comentários de jogadores que estavam discutindo. Esses zumbis de nível 5 são tão incomuns. Como devemos lutar contra eles? Alguém aconselhou o comentarista a fugir. Outro escreveu uma pergunta. Onde está o memorando do sistema sobre a localização das fontes espirituais subterrâneas? O quarto comentarista escreveu que tinha cavado por meio-dia, mas ainda não tinha encontrado uma única fonte espiritual. Em vez disso, ele desenterrou uma arma de bronze e não tem mais medo dos zumbis. Inesperadamente, há muitos tesouros subterrâneos nas zonas seguras. Um dos jogadores disse aos caras que, no centro da praça, há lugares de renascimento e seus amigos retornaram. O outro respondeu que estava na zona segura e acabará de retornar depois de ter ficado congelado olhando para nós na noite passada. Ele claramente se lembra de como o sangue coagulou e então ele perdeu a consciência. A sensação de morte era tão realista que era insuportável suportar. Comentários adicionais. Após o renascimento, ele perdeu muitos pontos de experiência, como se seu corpo estivesse vazio. Conselho para todos: se puderem, não precisam morrer. O cara de camiseta vermelha olhou para o céu e se perguntou o que era aquilo. Depois disso, olhou para os pés e viu como as escadas começaram a tremer e emitir raios de luz brilhante, o que também o alertou. E ele gritou para os outros olharem o fato de que algo havia se aberto. É uma masmorra escondida? O sistema sugeriu que o palácio subterrâneo estava aberto. As pessoas gritaram que era incrível. O nível oculto acabará de renascer. Parece que eles não são tão perdedores. Alguns caras foram até essa barreira e se perguntaram por que não os deixava entrar. O nível oculto é especialmente preparado para jogadores revividos? Então, o sobrevivente é azarado, não é mesmo? Além de serem perseguidos por zumbis, eles também não conseguiam entrar na masmorra. O líder deve esquecer o nível aberto. Eles deveriam ir matar zumbis juntos. Um dos caras correu até os caras ao redor e disse que acabará de ver alguém matar um zumbi. E esse zumbi se tornou um jogador e desapareceu. Essas pessoas são tão renascidas. O zumbi tem muitos pontos de experiência. E ele pensa que imediatamente aumentam do nível 2 para o 4. Ele também ouviu que metade da experiência dos jogadores revividos pode ser absorvida em 10 dias. E seria bom convidar mais alguém com ele, não seria? Um dos caras levantou sua espada alto e gritou que não se importava com o nível oculto e ofereceu-se para matar zumbis. O cara ao lado dele e a garota pegaram a ideia dele e levantaram a mão concordando com ele e sua proposta. Um dos caras que estava cavando algo na grama próxima com uma pá sorriu e disse que isso era arrogância. O jogo definitivamente não é tão simples.
e não pode ser que os mortos recebam mais do que os vivos. É melhor para ele cavar um pouco mais e procurar outras entradas, sem mencionar que há muitos tesouros subterrâneos. Por que não fazê-lo? Algumas horas depois, Jean novamente mergulhou sua espada em um dos monstros e o destruiu, derramando muito sangue. Depois disso, ele colocou sua espada no lugar e disse sem nenhuma emoção expressa em seu rosto que já havia matado cerca de 100 desses monstros. Uma janela do sistema apareceu na frente dele e o informou que o palácio subterrâneo estava aberto e que ele deveria entrar rapidamente. Ele passou o dedo na tela e olhou mais de perto, após o que ele pensou que, embora em geral seja correto seguir as instruções do sistema, aparentemente isso é um alerta de serviço, até a localização diz que é uma armadilha. Não deve haver tutorial neste jogo afinal. Então por que o alerta é tão detalhado? Primeiro, é melhor para ele voltar ao acampamento e então entender esta situação. Depois de algum tempo, ele chegou à sua localização principal e adicionou madeira ao fogo. O Goblin ainda estava amarrado a uma das colunas de madeira perto de sua casa e fazia um som estranho. Xuan sentou-se perto em um banco. Ele se olhou para o chão e pensou que, se resumíssemos o que estava acontecendo, em primeiro lugar, hoje não foi recebida nenhuma informação sobre o segredo do Goblin. A interface da missão ainda não desapareceu após completá-la, e aparentemente é uma missão duradoura. E se as condições para completar esta abertura são a próxima missão? Mas hoje o dia foi bem aproveitado, e ele não apenas não entendeu a mecânica da morte no jogo, mas também ganhou muita experiência. O sistema relatou que ele recebeu 10.000 do jogador Shemu. Ele recebeu a mesma quantia de Ziu Zhang 2 vezes e pensou que precisava lembrar que os jogadores revividos já haviam entrado na masmorra há muito tempo. Por que ele ganha experiência? Ninguém escreveu nada no fórum há muito tempo. Esta masmorra é realmente bastante problemática. Muitas estrelas adoráveis apareceram no céu, uma delas brilhando entre as nuvens. O Goblin novamente emitiu um grunhido quando de repente saliências apareceram no corpo dessa criatura, e ela gritou ainda mais alto, tentando escapar, após o que proferiu um pedido de ajuda com voz trêmula. Xuan olhou para ele curiosamente e viu um homem começar a emergir do Goblin, que continuou pedindo ajuda várias vezes e disse que era humano. Xuan levantou-se de seu assento e olhou para ele com surpresa, totalmente pronto para ajudar. Zhu Xuan até o estranho caiu de uma árvore, tossindo e ao mesmo tempo agradecendo ao bom viajante por não matá-lo sob a aparência de um Goblin. Xuan olhou surpreso para a janela do sistema que apareceu, a qual, ele se perguntou, isso desencadeou a próxima missão oculta, que a descrição da missão, objetivo e recompensa estavam escondidos. Bom que ele não o matou. Depois de se levantar, ele diz ao homem que ele não deveria agradecê-lo assim, mas ele está um pouco curioso sobre por que ele se tornou um Goblin. O estranho se curva e anuncia que seu nome é Kudor. Ele é um residente comum do Palácio Subterrâneo de Vera. No início, o Palácio Subterrâneo de Vera era necessário para atrair homens corajosos de diferentes mundos. Ele não sabe quando começou, mas os homens corajosos pararam de vir até eles. A chama sagrada no templo também começou a enfraquecer. Depois que esta chama finalmente se apagou, muitos moradores se transformaram em zumbis de gelo porque não conseguiram deter a onda de geada e neblina negra. Xuan, depois de ouvi-lo, começa a pensar novamente. Então, o Palácio Subterrâneo é uma aldeia de iniciantes. Mas qual é a situação lá agora? Zumbis se tornaram não apenas NPCs, mas também jogadores. Se o problema está no jogo, por que os desenvolvedores não o consertam? Kaidor acrescenta que no início não muitos moradores morreram, mas mesmo assim eles tinham guardas fortes do palácio subterrâneo que poderiam protegê-los. Mas quando a onda de frio ficou mais forte, os guardas também morreram. Eles tiveram que abrir uma fonte sagrada no fundo do palácio, mas de repente todos que vieram dessa fonte se tornaram goblins. Então, o castelo subterrâneo se tornou um refúgio para zumbis e goblins. Alguns goblins fugiram para fora. Dizem que a luz da lua pode remover qualquer maldição. Provavelmente, graças a isso, ele voltou à sua aparência anterior. Zhu Xuan, junto com ele, olha para o céu, onde a lua brilhante realmente brilha, e nota que os jogadores que entraram no palácio subterrâneo tiveram muito azar. Não é de admirar que o fórum esteja tão silencioso. Felizmente, ele sentiu isso e não foi lá. Mas por que o sistema ofende os jogadores? Isso não é normal. Ele deveria ter mais cuidado no futuro. Inesperadamente, Kaidor agarra-o pelas mãos e pergunta, esperançosamente, talvez o guerreiro queira ajudá-los. Todas as pessoas voltarão à sua aparência anterior quando ele entrar no palácio e acender o fogo sagrado. Eles lhe darão tesouros incríveis. Assim que ele começou a falar,
uma janela de informações apareceu ao lado de Xuan, na qual esta frase estava escrita: exceto a tarefa. Ele acrescenta que, no interior das tumbas, estão escondidos pergaminhos de classe. Se um guerreiro salvar seu amigo, ele lhe dará um pergaminho. Mas o Xuan, afastando-o mentalmente, nota que não, ele se recusa. Então, Kaidor alcança o bolso interno de suas roupas e nota que se o pergaminho não for suficiente para um respeitado bravo, talvez ele esteja interessado em equipamento de nível lendário, entregando o anel luminoso para Shelon. Ele exclamou que se o guerreiro aceitasse a tarefa, ele o daria a ele. O sistema imediatamente abre uma janela de informações que diz que este é o anel do trovão perdido. A raridade disso está no nível de ouro. O nível exigido é 10. Adicione 40 à constituição, 40 à força, 40 à destreza, 40 à coragem. Os efeitos especiais deste anel é que é um anel do Senhor do Trovão. Com isso, o usuário será imune ao dano de trovão no palácio subterrâneo. A habilidade deste é que ele dispara um raio contra os inimigos dentro de 500 metros e causa 600 pontos de dano, levando um segundo para recarregar. Depois de ler isso, o Xuan entende entusiasticamente que este é realmente um equipamento de ouro. Ele até tem habilidades. Sabe-se que neste jogo, equipamentos de nível bronze podem gradualmente depreciar à medida que o jogador sobe de nível, mas o valor do equipamento de ouro sempre permanece. Mas inesperadamente, ele sorri e agradece a Kudor por sua gentileza, mas ainda pede perdão, recusando-se a sair e acenando com a mão para ele. Finalmente, ele acrescenta que o palácio subterrâneo é muito perigoso. Ele não se atreve a entrar lá. É tarde. O cara pode ficar e descansar. De manhã ele encontrará outro lugar, mas Kaidor, em pé na escuridão, começou a mutar. Suas mãos se transformaram em terríveis garras e sua pele ficou verde. Então ele observou que se ele não quisesse, ele não o forçaria. Ele apenas levaria seu cadáver de volta. Com estas palavras, ele pula em Xuan, mas ele reage rapidamente, se vira e mergulha sua espada no corpo do monstro, observando em voz alta que a tarefa estava indo de alguma forma incomum e isso já era suspeito. Além disso, ele não hesitou e usou as raridades para atraí-lo para o palácio subterrâneo. Qualquer um em sã consciência sentiria a armadilha. Ele deve imediatamente dizer quem ele é e por que veio aqui. Kudor, tentando sufocar Morana com ambas as garras, exclama entre os dentes cerrados que todos merecem morrer. Almas de outros mundos devem se tornar comida para os deuses. Com estas palavras, ele cai no chão e várias janelas do sistema imediatamente anunciam que o jogador matou um residente mutado do palácio subterrâneo da fé e recebeu pontos de experiência. Ele recebeu a armadura de um guardião do palácio subterrâneo. Ele recebeu um mapa em pergaminho. Isso é classificado como. Depois de desenrolar o pergaminho e olhá-lo, ele perguntou em voz alta: este é um mapa do subterrâneo ao redor do palácio. Ele não sabe o que está acontecendo lá dentro, mas, de qualquer forma, não tem mais nada a fazer hoje, então ele vai dar uma pausa. No futuro, ele precisa prestar muita atenção ao alerta do sistema e ao que os NPCs dizem. Quando a manhã seguinte chegou, o sistema anunciou que o número de sobreviventes havia se tornado conhecido. Seu número é de 160.307 pessoas. Xuan acorda deitado no chão e esfregando os olhos. Percebe que após o teste beta aberto do jogo havia cerca de 5 a 600 milhões de jogadores. Agora restam apenas cerca de 100 mil sobreviventes. A janela do sistema também acrescentou que os prêmios para sobreviventes foram emitidos. Todos os jogadores precisam ir para a zona segura na praça central. Ao ouvir isso e olhar para outra janela do sistema com um mapa, ele o ergue. Embora possa ser uma armadilha novamente, ele ainda não tem informações suficientes. Lá ele verá outros sobreviventes. Talvez assim ele consiga entender melhor a situação. Depois de um tempo, quando Zhu Xuan chega à praça central da zona segura, já há pessoas lá. Olhando ao redor, ele nota que tem uma sensação um pouco estranha ao abrir o sistema e ver um número tão grande de jogadores. É estúpido reunir todos em um só lugar. Deve ser um número dessa zona segura. Há lugares aqui que estão localizados de forma semelhante. Duas pessoas prestam atenção nele. Uma garota de cabelos roxos e um vestido vermelho testa e diz com um sorriso que ela não esperava que houvesse jovens aqui. Outro homem alto de constituição forte, jogando um enorme cutelo sobre o ombro, mais velho, observa que ele não é dessa família. É ele? Mas Xuan passa com desprezo e nota que essa loira não é a herdeira de uma grande família. Pessoas de famílias grandes nem mesmo olham. Ele pensou que todos os idiotas já haviam entrado no palácio subterrâneo ontem, mas parece que nem todos desistiram. Uma janela do sistema apareceu de repente no ar anunciando para todos que a zona segura para novatos é 1000.
O número de sobreviventes é 200. O número previsto de sobreviventes é 20. Os jogadores devem matar seus oponentes o mais rápido possível. As pessoas que estão lendo isso estão se perguntando o que está acontecendo. Devem elas se matar? Mas imediatamente aqueles que pegaram em armas e olharam ao redor apareceram apressadamente na batalha gritando que estão começando. Zhu Xuan, observando a batalha sanguinária, nota que inicialmente eles colocaram cerca de 100.000 pessoas na zona segura, agora apenas 20 podem sobreviver. As primeiras missões foram destinadas a revelar pessoas. De repente uma garota se aproxima dele por trás e balança sua espada gritando que agora não é hora de se surpreender, mas assim que ela quer esfaqueá-lo, Xuan consegue se defender e desviar. Ela se aproxima dele e sugere que se unam, então ele verá o que acontece. Bem, quando ele a empurra para longe, a garota pergunta onde está o cara bonito. O Xuan se desculpa e explica sem comentários. Então ela novamente assume uma postura de luta e diz ok. Mas ela vai lhe dizer imediatamente que este jogo é muito perigoso. Ela acha que ele é patético. Talvez ele queira se unir. Xuan também prepara sua arma e esclarece que ele e ela. Neste momento ele reflete. Embora esteja confiante em sua força, mas no final ele está sozinho. Há muito poucas maneiras de obter informações aqui, então é útil se unir a outros. A garota aponta com a mão para o homem que está lutando e explica que este é o irmão dela. O nome dele é Vuin e o dela é Wu. Então ele se apresenta, Zuin. O homem imediatamente pergunta novamente se este é o seu nome. É ele o mesmo jovem de Xangai? Ele está surpreso e pergunta novamente se ela o conhece. Ela responde que pessoas comuns podem não saber, mas quem das grandes famílias não conhece a família Lin com uma renda de dezenas de bilhões, tem uma filha única que não se casou. Ele rejeitou uma bênção que não está disponível para outros. Ele é um aventureiro. Zhu Xuan fica constrangido e aponta que ela não precisa lembrar do passado. O Amy mentalmente nota com um bocejo. Ele definitivamente merece ser gostado por dobrar. Xuan olhou para Vuin, que estava um pouco mais afastado, já tendo lidado com os outros jogadores, e notou que parece que o irmão e a irmã ou são pessoas incomuns. Finalmente, o sistema anuncia que restam 200 pessoas. Ele mentalmente exclama novamente que deveria haver ainda mais herdeiros de grandes famílias entre sobreviventes. Bem, quase imediatamente em outra janela do sistema, é observado que como ninguém foi morto por um longo tempo, o sistema eliminará automaticamente a pessoa com a menor força total. Contagem regressiva de 20 minutos. Imediatamente depois disso, um raio aparece do céu, atinge um dos jogadores e anuncia que restam 199 pessoas. Um cara de capa vermelha ataca um homem de cabelos roxos fazendo gritar furiosamente que o monstro o atacou, mas a loira ri, observando que agora ele está no nível 4 e tem equipamento completo. Como ele vai lutar com ele? Zhu Xuan também fica atento e rapidamente se afasta de Wu a uma grande distância. Ela suspira e esclarece porque ele de repente correu tão longe. Ele acha que ela fará o mesmo com ele como fazem, mas no próximo momento, 2 jogadores estão correndo em direção a eles e gritando para ela morrer, mas Jen reage imediatamente a isso, escondendo-a atrás de suas costas. 500 pontos de ataque ou mais. De repente, outro homem também salta sobre ele por trás, brandindo um machado e gritando que ele vai matá-lo. Zhu Xu desenrolou os dentes e percebeu que as coisas estavam ruins, mas Vuan quase imediatamente agarra o agressor e, esmagando sua cabeça, anuncia que salvará sua vida. Xuan pergunta perplexo por que eles deveriam ajudá-lo. Ele não concordou em se unir a eles, enquanto Shen sacode o sangue de sua mão. M responde com um sorriso: e por que eu deveria salvá-lo? Estou apenas curioso. Nem todos abrirão mão de centenas de bilhões de dólares. Finalmente, o sistema anuncia que restam 20 pessoas. Congratula os guerreiros respeitados por passarem e provarem sua força. Um feixe amarelo brilhante desce do céu em uma estrutura redonda especial e adiciona: agora é hora de escolher seu próprio caminho. Várias criaturas são visíveis neste feixe e Zhu Xuan nota que parece que a seleção acabou. O que o sistema permitirá que eles façam agora? Ele imediatamente anuncia a escolha das classes ocultas. Não importa em que jogo uma pessoa jogue, sua classe sempre importa. As classes ocultas são inestimáveis em um mundo completo. Devido às características do mundo completo, os jogadores que recebem uma classe oculta serão promovidos no jogo e sua vida real também mudará dramaticamente. Um homem poderosamente construído que lutava desesperadamente levanta a mão direita e exclama que ele venceu. Ele finalmente venceu. O sistema imediatamente anuncia que o vencedor não é Guma e agora a classe oculta será emitida. Então, um cavaleiro com olhos brilhantes voa sobre sua cabeça em um grande animal negro que se assemelha a uma pantera. Um líquido negro flui diretamente do animal, fazendo-o começar a gritar, mas logo ele assume completamente a aparência de um cavaleiro,
e o animal que pousa ao lado dele recebe seu dono de volta para a escuridão. O sistema explica que a classe oculta é o Cavaleiro das Trevas. A habilidade especial é que ao se tornar um Cavaleiro das Trevas, o jogador ganha imunidade à magia negra e também recebe 4 companheiros. Suas principais características aumentaram para cada nível e ele receberá 10 pontos adicionais de características. Mãe observa e nota em voz alta que parece que a partir deste dia tudo será diferente na família Gu. A janela do sistema aparece novamente anunciando que uma segunda classe oculta foi definida. Um novo objeto aparece dentro do feixe amarelo e o sistema EXP explica que está uma classe oculta, Gigante do Trovão. A habilidade especial disso é que ao se tornar um Gigante do Trovão, o jogador se torna imune à magia do trovão e recebe a bênção do poder do espírito do trovão. A força e as características físicas do jogador são duplicadas e o ataque causará dano de relâmpago. O dano do jogador é reduzido em 30%. O poder de ataque do jogador aumenta em 30%. Gen, vendo isso, avança decisivamente e diz que ele quer. Olhando ao redor, ele percebe um cara de colete roxo por perto e, dentro de um segundo, ele voa para trás e a janela do sistema anuncia que o vencedor é Vuen. Um gigante do trovão cai imediatamente em cima dele, fazendo o chão debaixo dele quebrar e Gen gemer de dor. Mas logo todo o poder do gigante passa para ele e quando ele retorna para Vank, ela pergunta animadamente se ele está bem. Ele esfregando sua cabeça machucada responde que está bem. Ela não precisa se preocupar. Zhu Xuan também observa isso e conclui que parece que, para obter uma classe oculta, ele precisa lutar não apenas com outros jogadores, mas também sentir dor humana. Aglomerados de energia violeta começam a voar pelo ar, semelhante a um fantasma. As pessoas ao verem isso estão perplexas. O que é isso? Isso não se encaixa em nenhum quadro, quando um esqueleto com uma foice aparece depois dos fantasmas. O sistema explica que esta é a classe oculta Senhor dos Mortos. A habilidade especial disso é que o jogador não pode morrer, imunidade a toda magia dos mortos. O jogador é o único morto-vivo no continente. Xuan lê isso e se pergunta se esta classe é imortal. As pessoas neste momento correm para o campo de feixes de luz e começam a lutar para obter esta classe. Um cara de cabelo vermelho mata um homem com uma faca e ri alto. Ele vai vencer, mas de repente outro cara aparece atrás dele. A quem ele conhece, tem uma faca em sua garganta. De um sorriso astuto ele nota que no final a vitória será dele. Ele está grato ao estranho, mas que ele o ajudou a se livrar dos outros e enquanto ele e o sistema anuncia que Gemer é o vencedor, a recompensa foi determinada. Mas inesperadamente quando os poderes da recompensa passam para ele, Ning vê que sua pele, literalmente começou a escorrer dele como óleo. Ele cai imediatamente no chão gritando alto de dor. O sistema anuncia novamente uma classe oculta chamada Elfo Misto. A habilidade especial disso é que o jogador tem 2 vidas, 2 elementos especiais. Consequentemente, o jogador é imune aos elementos da luz e da escuridão. O jogador aprenderá magia mista que tem efeitos especiais, habilidade de redução de cooldown pela metade. Só resta uma classe oculta. M se dirige para o espaço iluminado pelo canto e entende que resta apenas uma e os outros definitivamente tentarão obtê-la. Ela precisa aproveitar a oportunidade. Neste momento, Jin pergunta a Zhu Xuan por que ele não está tentando. Ele explica que não precisa, ele não gosta de ser um mago. Além disso, deve definitivamente haver outras oportunidades para obter uma classe oculta no futuro. Mas ao mesmo tempo ele pensa que na verdade parece que essas classes ocultas são de alguma forma estranhas. Ele tem a sensação de que aqueles que receberam as classes ocultas estão muito sãos, como se estivessem possuídos por um espírito estranho. Talvez esta seja uma das armadilhas dos sistemas. Por agora ele precisa aprimorar suas habilidades e talentos. Isso não será pior do que as classes ocultas. Então por agora ele não precisa lutar. Vanka ataca de repente 2 pessoas na borda da viga e grita que ela se despede delas com um gol. Ela as derruba jogando-as para o alto. O sistema imediatamente anuncia que a recompensa foi determinada. Agora todos devem ir para o lobby subterrâneo. Uma escadaria aparece no chão levando para baixo. Quando todos os jogadores descem em um longo corredor é adicionada uma janela do sistema que no ponto de desova as classes ocultas podem escolher 2 companheiros. O companheiro recebe a mesma classe especial que o jogador, mas não pode trair ou atacá-lo. Quando o jogador é danificado, os pontos de saúde do companheiro serão sacrificados. Os candidatos a companheiros são aqueles que não conseguiram vencer a luta pelas classes ocultas. Eles olham ao redor e esclarecem se ainda têm a oportunidade de obter uma classe especial e se o dono não morrer, então está tudo bem se sacrificar em sua saúde. O sequestrador dos mortos, olhando para esses 2 caras,
ri levemente e pergunta quem ele deveria escolher como servo. O cara de camisa azul se adianta e exclama que ele deve escolhê-lo, eles são amigos. Mas Ning aponta o dedo para dois jovens atrás e pede que eles se aproximem. Seu amigo nesse momento pergunta chocado por que ele não o escolheu. Vinning, inclinando-se para ele com um largo sorriso, responde que isso é claro porque ele não é digno disso. O cara cai no chão e batendo no chão grita: isso não pode estar acontecendo. Ele não é Ning. Seu verdadeiro amigo não faria isso. Xuan, observando tudo de lado, nota que esses dois que Ning escolheu são herdeiros de grandes famílias e já apareceram na televisão antes. Deixar um amigo para o futuro seria típico para Ning ou é o oculto consumindo o jogador como ele pensava. Wuan, nesse momento, se aproxima de seus companheiros que estão sentados no chão chorando e pergunta qual é o nome dele. O cara responde que seu nome é John Basha. Jen estende a mão para ele e diz que ele pode ir com ele. Ele espera que Basha entenda tudo. Ele imediatamente toca sua palma e exclama que nem sabe como agradecê-lo. Ele vai tentar muito depois. Wuan se aproxima de Zushu e pergunta se ele quer ir com eles. Bem, ele responde educadamente que não, ele é grato por tal oferta. Quando os companheiros adquirem um corpo físico, eles notam que é hora de renascer, então eles precisam ir para o palácio subterrâneo o mais rápido possível. Eles devem seguir o ancião, talvez consigam algo mais. Xuan os observa descer as escadas ainda mais baixo e se pergunta novamente: os jogadores estão indo para o palácio subterrâneo. O que o sistema está pensando desta vez? Aliás, ele então se lembrou de que recebeu um mapa do palácio subterrâneo. Tendo tirado e olhado de perto, ele está chocado e se pergunta o que está acontecendo lá. O mapa mostra que este não é uma entrada para o palácio subterrâneo. Mas se esta não é a entrada, então para onde esse movimento leva? Julgando pelo fato de que tudo aponta para o palácio subterrâneo. Se ele quer saber a resposta, ele terá que descer lá, mas a entrada é muito suspeita. É melhor ele ir e encontrar a entrada que é mostrada no mapa e descer lá. Depois de um tempo ele se encontra em um pequeno claro perto de grandes rochas. Olhando ao redor, Hun observa que não vê a entrada, mas porque ela está marcada ao lado das pedras. Uma janela do sistema indica que esta é a entrada para o palácio subterrâneo, mas a próxima janela anuncia que a habilidade de caça de dragões foi ativada. Shun estende a mão para frente e esclarece: isso é a arte de caçar dragões. Já que a habilidade foi ativada, deve haver tesouro lá em algum lugar. Ele não precisa procurar especificamente pelo portão que abre a entrada. Isso é muito conveniente. Assim que ele pisa em uma grande pedra, um corredor das escadas que leva para baixo se abre imediatamente na frente dele. Armado com uma tocha e descendo cuidadosamente, ele pensa em voz alta que não há estrelas ou sol no mundo completo. Então isso deve ser a lua que ele viu. Então Kaidor disse que a lua levanta a maldição, mas ele não sabe se isso é verdade ou não. Aliás, até mesmo a história do palácio subterrâneo de Vera está escrita. Como este jogo é grande. Tendo descido, ele se encontra diante de portas altas que se abrem lentamente. Xuan pergunta surpreso se ele já está lá, mas depois de passar pelas portas e se encontrar na rua entre os prédios destruídos pontilhados com uns brilhantes, meu Zhu, Xuan exclama entusiasticamente: não pode ser inesperadamente, mas o palácio subterrâneo da fé é uma cidade. Mesmo que esteja destruída, você ainda pode sentir a grandiosidade do passado, começando a andar lentamente para frente. Ele nota mentalmente que o mapa mostra que esta é a principal cidade do Palácio Subterrâneo da Fé, quase metade de todo o território. No entanto, provavelmente levará muito tempo antes de o Templo da Coragem encontrar algo aqui, mas eu ouço algum som. Ele resmunga desinteressado e olha para o lado. De repente, ele é jogado para trás por uma onda de explosão e um enorme monstro azul com olhos vermelhos brilhantes aparece na frente dele. Xuan pergunta chocado se realmente existem monstros de gelo aqui. Quando ele levanta a espada sobre eles, Wu Xuan também se arma. O sistema anuncia que a habilidade de mão de Keren foi ativada. No próximo momento, pulando e acertando o monstro ele mata a cabeça e nota. Isso significa que Kaidor estava dizendo a verdade. O palácio subterrâneo está dividido em duas facções, goblins e zumbis de gelo. Esses são os zumbis que estavam originalmente lá? Olhando ao redor, Xuan vê muitos zumbis andando pela cidade destruída e se pergunta o que está acontecendo aqui. É aqui que todos os zumbis vêm? Alguns zumbis parecem jogadores. Países são incomuns em atacar indiscriminadamente. Mas por que não o ataque? Subindo as escadas atrás de uma multidão de zumbis, ele começa a pensar em voz alta. Parece que eles estão indo a algum lugar, então ele deveria segui-los. O templo está neste país, não é? O que os zumbis de gelo estão fazendo no templo? Mas, levantando a cabeça e olhando para cima, o Shu congela com a boca aberta. Diante dele está o luxuoso palácio subterrâneo de Vera, branco como a neve. Ele exclama entusiasmado:
Este é um tempo. Deve haver as pistas que ele está procurando. Mas a porta para entrar na cidade se abre completamente e os jogadores aparecem de lá. O cavaleiro, sendo o primeiro beligerante, grita para frente que eles devem matar esses zumbis e deixá-los provar seu poder. Xuan, percebendo sua aparência transformada, está perplexo. Eles já mudaram de classe? Mudanças de classe? São esses os templos? Quando o homem avança, ele empurra um dos zumbis com seu escudo. Ele cai e ri, notando que a classe de zumbi é muito forte. Não é difícil morrer uma ou duas vezes. Parece que ele fez a escolha certa. Zumbis são muito mais interessantes do que arqueiros ou espadachins. Uma caixa de informações aparece na frente de Zushu, explicando que este é um zumbi de gelo, com habilidade única. A velocidade de ataque e movimento dos jogadores é reduzida em 50%. O jogador não morrerá de circunstâncias especiais, seus stats foram aumentados. Matar jogadores dá muitos pontos de experiência. Quando um jogador é atacado por uma fonte sagrada subterrânea, ele fica incapacitado e o jogador fica mais fácil de matar. Depois de ler isso, ele tenta entender. Mudar de classe para se tornar um zumbi é inimaginável. Não é essa habilidade passiva que divide os jogadores em dois campos? Os jogadores, neste momento, sob um escudo translúcido de proteção, estão se defendendo dos zumbis que avançam, enquanto o cavaleiro continua a comandar que devem usar a fonte sagrada. Inesperadamente, um poderoso jato de água voa de trás de seus baques em direção aos zumbis, lavando os monstros. Xuan consegue correr para o lado enquanto alguns zumbis gritam de medo. Um homem levantando sua espada anuncia que todos devem recuar, eles precisam de um intervalo. O próximo grupo deve limpar após a luta. Então, apontando a ponta da espada para Zushu, ele exclama irritadamente: quem é ele? Ele levanta as mãos e observa que eles deveriam ser mais fáceis. Ele é apenas um jogador que está passando. O cavaleiro pergunta novamente: ele é um jogador comum? Como ele acabou aqui? Xuan responde que passou mais uma noite lá em cima, então desceu acidentalmente por um corredor diferente. Ele viu suas habilidades mudarem? O homem guardando sua espada em seu cinto confirma que sim. Os jogadores que acabaram no palácio subterrâneo completaram completamente a transição de classe, mas há muitos monstros que mudaram de classe e se tornaram zumbis. Isso é absolutamente inaceitável. Se ele estiver bem, pode ir com eles. Ele será capaz de mudar de classe no templo em breve. Todos eles vão para o Palácio de Vera, onde ele vê outros jogadores. A garota é a primeira a sair para encontrá-lo e, com um sorriso, o homem forte e grisalho atrás dela adiciona que se o cara não quiser mostrar para todos, ele só pode mostrar para ele e entrar direto na guilda da Pena Negra. Um homem de cabelos roxos, monóculo no olho e terno branco se vira para o homem e pergunta suspeitosamente o que Liu Liang significa. Ele quer roubá-los? A garota está tentando acalmar o AR flamejante. Eles devem parar de fazer alvoroço. É melhor olhar para as especificações primeiro. Não há sentido em discutir. Então, o cara se vira para Zhu Xuan, que neste momento está tentando sair discretamente deles. O que o cara novo faz? Ele não sabe as regras, mas quando Xuan se move ainda mais longe, o cara de cabelos roxos aponta o dedo para ele e diz irritado: mas ele é teimoso. Será bom se ele continuar assim. Ele deve ser capturado. No mesmo momento, um cavaleiro se aproxima dele, mas Zhu Xuan reage rapidamente, tirando a espada de sua bainha e lidando com um homem com um gol. Uma voz surpresa de alguém é ouvida nas proximidades. Ele matou com um gol. Imediatamente depois, alguém atira nele com uma flecha, mas a flecha simplesmente se quebra em sua armadura em suas costas. A bruxa, vendo isso, observa que os guerreiros têm a maior taxa de defesa entre todas as classes. Inesperadamente, um golpe de espada causa mais de 6.000 pontos de dano. O cara ainda nem mudou de classe, mas o arqueiro observa que sua flecha não o danifica. Que tipos de monstros são esses? O cara de cabelos roxos corre imediatamente até ele, juntando as mãos com um sorriso, e observa que ele foi muito arrogante. Ele é Shen Junho, da União Comercial Nvin. Se ele se juntar à sua união, pagará ao cara 200.000 por mês. Se isso não for suficiente, então eles podem concordar mais tarde. Bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.